corredor do hospital parecia não ter fim. As luzes brancas refletiam no chão impecável, criando um brilho frio, quase cruel. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som distante de máquinas e passos apressados. No meio daquele cenário, um homem vestindo um terno caro, impecável, estava completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado só para ele. Eduardo Vasconcelos, um dos homens mais ricos de São Paulo. Mas naquele momento, ele não era ninguém. Seus olhos estavam fixos na porta da sala de emergência. Do outro lado, seu filho, seu único filho, lutava entre a vida e a morte. Lucas, o menino que era tudo o que lhe restava. As mãos de Eduardo tremiam levemente. Algo raro, quase impossível para alguém como ele. Um homem acostumado a controlar tudo: negócios, pessoas, destinos. Um homem que sempre acreditou que dinheiro podia resolver qualquer problema. Mas agora, não havia contrato que pudesse assinar. Não havia cheque que pudesse preencher. Não havia ordem que alguém obedecesse. Havia apenas medo. Um medo cru, sufocante, que apertava seu peito a cada segundo que passava. Ele fechou os olhos por um instante, tentando respirar fundo. Mas a imagem de Lucas, imóvel, coberto de sangue, não saía de sua mente. Foi quando a porta da sala de cirurgia se abriu. Eduardo levantou a cabeça imediatamente, o coração disparando. Um médico saiu primeiro, com o rosto sério, cansado. Mas não foi isso que fez o mundo de Eduardo girar. Foi a pessoa que veio logo atrás. Uma mulher. Cabelos presos de forma simples, rosto pálido, olhos cansados, mas firmes. Suas roupas não eram de médica, nem de enfermeira. E, ainda assim, havia algo nela que fez o ar desaparecer dos pulmões de Eduardo. Ele a reconheceu, instantaneamente, como se uma memória antiga tivesse sido arrancada à força do fundo de sua mente. Ana Clara, a empregada, a mulher que ele havia mandado embora, sem olhar para trás. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. O tempo pareceu desacelerar. O som do hospital sumiu. Tudo ficou distante, como se aquele corredor fosse o único lugar existente no mundo. Eduardo franziu o senho, confuso, irritado, quase incomodado com a presença dela ali. O que ela estava fazendo ali, antes que ele pudesse abrir a boca? O médico se aproximou. Senhor Vasconcelos. A voz era grave, controlada, mas carregava um peso que fez o estômago de Eduardo revirar. Seu filho está fora de perigo imediato. O ar voltou aos pulmões dele de uma vez só, como um soco. Seus ombros cederam levemente, e por um instante, ele quase perdeu o equilíbrio. Vivo. Lucas estava vivo. Mas o médico não terminou. Ele olhou rapidamente para trás, para Ana, e então disse algo que fez o mundo de Eduardo desmoronar completamente. Se não fosse por ela, seu filho não teria sobrevivido. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, impossível de ignorar. Eduardo piscou uma vez, depois outra, como se não tivesse entendido. Como assim? Sua voz saiu mais baixa do que ele esperava. O médico respirou fundo. Foi ela quem encontrou seu filho. Foi ela quem fez os primeiros socorros. E foi ela quem doou sangue. O tipo dele é raro. Nós não tínhamos tempo. Cada palavra era como um golpe. Lento, preciso, doloroso. Eduardo virou o rosto lentamente em direção a Ana. Ela estava ali, parada, com as mãos ainda levemente trêmulas. Havia um curativo no braço, pequeno, mas impossível de ignorar. Os olhos dela encontraram os dele por um segundo. Não havia raiva, não havia orgulho, apenas cansaço e algo ainda mais difícil de encarar: dignidade. Eduardo sentiu um aperto no peito, algo estranho, desconfortável,
como se alguma coisa dentro dele estivesse quebrando, mas sua mente ainda resistia, ainda tentava entender, ainda tentava manter o controle. Isso não faz sentido, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ela, ela não deveria nem estar aqui. A frase escapou antes que ele pudesse impedir. E no instante seguinte, o silêncio ficou ainda mais pesado e o médico franziu o senho, claramente incomodado. Mas Ana não disse nada. Ela apenas abaixou levemente o olhar, como se já tivesse ouvido aquilo antes, como se não fosse novidade, como se aquelas palavras não fossem capazes de feri-la mais. E talvez não fossem, porque o que ela tinha feito falava muito mais alto do que qualquer humilhação. Eduardo engoliu em seco. Algo dentro dele gritava que aquilo estava errado, que havia algo que ele não estava vendo, algo que não fazia sentido naquela história. Como aquela mulher, que ele desprezou, que ele expulsou de sua casa como se não fosse nada. Acabou sendo justamente a pessoa que salvou seu filho. O som de uma máquina apitando ao longe ecoou pelo corredor. Eduardo desviou o olhar por um instante, tentando organizar os pensamentos. Mas não conseguiu. Porque, pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha respostas. E, pior ainda, talvez ele começasse a perceber que nunca teve. Seus olhos voltaram lentamente para Ana. E dessa vez, havia algo diferente em seu olhar. Não era raiva, não era superioridade. Era dúvida, confusão e o início de algo que ele nunca pensou que sentiria por alguém como ela: culpa. A câmera se afasta lentamente, deixando para trás aquele corredor branco, aquele homem quebrado e aquela mulher silenciosa que carregava um segredo muito maior do que ele imaginava. Porque aquela não era apenas uma história sobre um acidente, era uma história sobre escolhas, sobre orgulho e sobre o dia em que um homem que acreditava ter tudo descobriu que não entendia absolutamente nada sobre o que realmente importa. E a pergunta ainda ecoava no ar. Como aquela mulher, que ele desprezou sem pensar duas vezes, acabou se tornando a única razão pela qual seu filho ainda estava vivo, antes daquele corredor frio de hospital, antes do medo, antes da culpa começar a nascer dentro dele. Eduardo Vasconcelos era um homem que não parava para olhar para trás. Ele não gostava de lembrar de onde veio. Para o mundo, Eduardo era apenas mais um nome poderoso estampado em revistas de negócios, contratos milionários e prédios luxuosos espalhados por São Paulo. Um homem que transformava terrenos vazios em impérios de concreto. Um homem que sabia negociar, pressionar, vencer. Mas ninguém via o que existia por trás daquela imagem impecável. Eduardo não nasceu rico. Cresceu em um bairro simples, filho de um pai rígido e de uma mãe que fazia de tudo para manter a casa em pé. O dinheiro sempre foi curto, e as discussões dentro de casa eram frequentes. Ele aprendeu cedo que, naquele mundo, quem não tinha dinheiro, não tinha voz. E isso ficou gravado dentro dele como uma verdade absoluta. Quando ainda era jovem, fez uma promessa silenciosa a si mesmo: nunca mais depender de ninguém, nunca mais ser humilhado, nunca mais ser pequeno. E ele cumpriu. Trabalhou como ninguém, dormiu pouco, arriscou tudo o que tinha e o que não tinha também. Perdeu amizades, afastou pessoas, mas ganhou dinheiro, muito dinheiro. Com o tempo, o garoto que um dia foi ignorado se transformou em alguém que todos queriam por perto. Mas havia um preço. Eduardo se tornou frio, calculista, distante. Para ele, sentimentos eram fraqueza, laços eram distrações, e pessoas eram úteis apenas até certo ponto. Até que Isabela apareceu. Ela não era como as outras pessoas que orbitavam ao redor do dinheiro dele. Não se impressionava com carros, nem com festas,
nem com o sobrenome Vasconcelos. Ela falava com ele como se ele fosse apenas Eduardo, e isso o desarmou. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo que não conseguia controlar. Eles se casaram, e por um breve momento, Eduardo acreditou que talvez a vida pudesse ser diferente. Quando Lucas nasceu, algo dentro dele mudou, ou pelo menos, ele pensou que tinha mudado. Ele olhava para o filho pequeno, segurando seu dedo com força, e sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Era um tipo de amor que ele nunca tinha experimentado. Mas Eduardo não sabia demonstrar. Não sabia estar presente. Ele acreditava que amar era garantir conforto. Era dar o melhor colégio, o melhor quarto, os melhores brinquedos. Era construir um mundo perfeito ao redor do filho, mesmo que ele próprio não estivesse dentro dele. E então, Isabela morreu. Foi repentino. Um acidente. Uma ligação no meio da noite. E tudo acabou. Eduardo nunca falou sobre isso com ninguém. Nunca chorou na frente de ninguém. Nunca parou. Ele apenas seguiu trabalhando, mais intensamente do que nunca, como se o trabalho pudesse preencher o vazio que ficou. Mas não preencheu. A casa ficou grande demais, silenciosa demais, fria demais. Lucas crescia, e Eduardo mal percebia. Os dias se resumiam a reuniões, contratos, viagens. Quando voltava para casa, já era tarde. Às vezes, passava pelo quarto do filho e o via dormindo. Ficava alguns segundos parado na porta, observando em silêncio, mas nunca entrava. Nunca sabia o que dizer. Nunca sabia como se aproximar. Então fazia o que sempre fez melhor. Terceirizava. Contratou babás, professores particulares, cuidadores, pessoas que pudessem dar ao filho aquilo que ele mesmo não sabia oferecer. E com o tempo, isso se tornou normal. Para Eduardo, Lucas estava bem cuidado. Tinha tudo. Não faltava nada. Mas havia algo que ele não via. Lucas não era uma criança difícil, não era rebelde, nem problemático. Pelo contrário, era quieto demais, observador demais. Havia uma tristeza silenciosa no olhar dele, algo que não combinava com a idade. Na escola, os professores diziam que ele era inteligente, mas distante. Não interagia muito com outras crianças. Preferia ficar sozinho, desenhando ou olhando pela janela. E sempre que alguém perguntava sobre o pai, ele hesitava, porque não sabia o que dizer. Eduardo achava que aquilo era apenas uma fase. Crianças são assim, ele pensava. Ele não via o quanto o filho estava, pouco a pouco, aprendendo a viver sem ele. Até o dia em que percebeu algo estranho. Lucas não sorria mais como antes. E mesmo assim, Eduardo não parou. Não diminuiu o ritmo, não mudou. Porque, no fundo, ele acreditava que estava fazendo o certo, que tudo aquilo era por amor. Mas amor não é só presença física. E Eduardo estava prestes a descobrir isso da forma mais dura possível. Naquela mesma casa enorme, onde cada objeto tinha valor, mas nenhum carregava calor. A rotina seguia como sempre. Funcionários entravam e saíam. O silêncio permanecia. E Lucas continuava ali, esperando, sem saber exatamente o que. Talvez um gesto, talvez uma palavra, talvez apenas sentir que não estava sozinho. Mas Eduardo não via, não ainda. Porque, para ele, tudo estava sob controle. Até o dia em que uma pessoa inesperada cruzou aquela porta e mudou tudo. O portão da mansão se abriu lentamente naquela manhã, deixando entrar uma jovem que parecia pequena demais diante de tudo aquilo. A casa era enorme, silenciosa, quase intimidante. O tipo de lugar onde cada passo ecoava mais alto do que deveria. Ana Clara segurava a bolsa com as duas mãos, como se aquilo fosse sua única segurança naquele momento.
Respirou fundo antes de tocar a campainha. Alguns segundos depois, a porta foi aberta por uma funcionária mais antiga. Você que veio pela vaga? Perguntou, analisando Ana de cima a baixo. Sim, senhora. Me chamaram ontem, respondeu ela, com a voz baixa, mas firme. Entre. O senhor não gosta de esperar. Ana assentiu e entrou. O chão de mármore brilhava. Os móveis eram impecáveis. Mas o que mais chamava a atenção era o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, como se aquela casa estivesse sempre esperando alguma coisa que nunca chegava. Ela foi conduzida até a sala principal. Alguns minutos depois, ouviu passos firmes se aproximando. Eduardo. Ele nem se deu ao trabalho de sentar. Nome perguntou direto. Ana Clara. Experiência. Já trabalhei como cuidadora. E em casas de família também. Ele cruzou os braços, olhando rapidamente para um papel. Aqui não é casa de família, é um ambiente profissional. Você vai cuidar da limpeza do meu filho. Ana levantou levemente o olhar. Ele tem 8 anos. Certo. Eduardo assentiu, sem demonstrar surpresa. Não quero problemas. Não quero atrasos. Não quero intimidade desnecessária. Você faz o seu trabalho, recebe por isso. E pronto. Ana respirou fundo. Entendi. Ele já estava virando as costas quando ela completou, quase sem pensar. Posso conhecê-lo? Eduardo parou por um segundo. Aquela pergunta não estava no roteiro. Ele virou o rosto de lado, ligeiramente impaciente. Ele está no quarto. Segunda porta à esquerda no corredor. E saiu, sem mais nenhuma palavra. Ana ficou ali por alguns segundos, absorvendo tudo. Depois, seguiu pelo corredor indicado. Quando parou diante da porta, hesitou por um instante. Então bateu levemente. Pode entrar, disse uma voz baixa lá de dentro. Ela abriu a porta devagar. O quarto era grande, bem iluminado, cheio de brinquedos caros. Mas o menino sentado no chão, encostado na cama, parecia deslocado de tudo aquilo. Lucas. Ele segurava um carrinho nas mãos, mas não brincava com ele. Apenas girava a rodinha lentamente, como se estivesse distraído em pensamentos. Ana deu um pequeno sorriso. Oi, você é o Lucas? Ele levantou o olhar. Observou Ana por alguns segundos, em silêncio. Você é a nova? Perguntou, sem emoção. Acho que sim, ela respondeu, tentando soar leve. Posso sentar aqui? Ele deu de ombros, sem dizer nada. Ana se aproximou e sentou no chão, a uma distância respeitosa. O silêncio voltou, mas dessa vez, não era pesado. Esse carrinho é rápido? Ela perguntou, apontando. Lucas olhou para o brinquedo. Não sei. Nunca testou. Ele balançou a cabeça. Ana pegou um carrinho que estava próximo. Então vamos descobrir. Ela colocou os dois lado a lado. Corrida até a porta. Quem ganhar escolhe o lanche da tarde. Lucas franziu levemente a testa. E se eu perder? Ela deu um sorriso de canto. A gente corre de novo. Por um segundo. Muito rápido. Algo mudou no olhar dele. Eles alinharam os carrinhos. 1, 2, 3. Os carrinhos deslizaram pelo chão. O de Ana bateu primeiro na porta. Ela ergueu as mãos. Teatral. Vitória injusta. O meu carro claramente trapaceou. Lucas. Quase sorriu. Quase. Mas aquilo já era mais do que qualquer coisa que acontecia ali há muito tempo. Nos dias seguintes, a presença de Ana começou a mudar pequenos detalhes da casa. Nada grandioso, nada que chamasse atenção de imediato, mas suficiente para quebrar o silêncio. Ela conversava com Lucas, fazia perguntas simples, escutava respostas pequenas. E, aos poucos, essas respostas iam crescendo.
Você gosta de desenhar? Ela perguntou um dia. Um pouco. Posso ver. Ele hesitou, mas acabou pegando um caderno. Ana abriu e ficou em silêncio por alguns segundos. Foi você que fez isso. Lucas assentiu. Lucas, isso aqui é muito bonito. Ele desviou o olhar, sem saber o que dizer. Seu pai já viu, o silêncio voltou, mas dessa vez, pesado. Ele não tem tempo, respondeu o menino, seco. Ana não insistiu, apenas fechou o caderno com cuidado. Então eu vou ser a primeira pessoa a ver todos. Lucas olhou para ela, direto, como se estivesse tentando entender se aquilo era verdade. E, pela primeira vez, ele acreditou. Enquanto isso, Eduardo observava tudo de longe, não diretamente, mas percebia uma risada ocasional vindo do quarto, passos leves correndo pelo corredor, pequenas mudanças. Uma noite, ao passar pelo quarto de Lucas, ele parou. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Ana estava sentada ao lado da cama, lendo uma história. E o menino percebeu que não precisava ser forte o tempo todo. Lucas já estava quase dormindo. Continua amanhã, murmurou ele. Claro. Você promete? Ana sorriu. Prometo. Eduardo ficou parado por alguns segundos, observando, em silêncio. Algo naquela cena o incomodou. Não era raiva, não exatamente. Era desconforto, como se alguém estivesse ocupando um espaço que deveria ser dele. No dia seguinte, ele chamou Ana. Você está passando tempo demais com ele. Ela ficou em silêncio por um instante. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Seu trabalho não é substituir ninguém. A frase saiu mais dura do que o necessário. Ana manteve a calma. Eu sei disso. Eduardo a encarou. Então mantenha as coisas profissionais. Ela assentiu. Sim, senhor. Mas quando saiu da sala, algo dentro dela apertou, porque ela sabia que Lucas não precisava apenas de alguém profissional. Ele precisava de alguém que ficasse. E, sem perceber, ela já tinha decidido ficar, mesmo que aquilo custasse mais do que deveria. E foi exatamente isso que começou a incomodar Eduardo de verdade, porque, pela primeira vez, ele não estava no controle do que estava acontecendo dentro da própria casa. Os dias passaram, e aquilo que começou como pequenos detalhes se transformou em algo impossível de ignorar. A casa já não era mais completamente silenciosa. De vez em quando, uma risada ecoava pelo corredor. Às vezes, passos rápidos corriam de um lado para o outro. Outras vezes, uma voz suave contando histórias atravessava a porta entreaberta. E tudo isso começou a incomodar Eduardo mais do que ele gostaria de admitir. Ele não falava sobre isso, mas sentia. Uma noite, ao chegar mais cedo do que o normal, Eduardo tirou o paletó ainda na entrada e caminhou pela casa em silêncio. Foi quando ouviu a voz de Lucas, animada. Não, Ana, assim não vale. Você começou antes. Eduardo parou. A porta do quarto estava aberta. Lá dentro, Lucas estava no chão, rindo de verdade, como Eduardo não via há muito tempo. Ana estava sentada à frente dele, segurando cartas nas mãos. Eu trapacear jamais, ela respondeu, fingindo indignação. Você roubou. Então prova. Lucas cruzou os braços, tentando parecer sério, mas não conseguiu segurar o sorriso. Eduardo observou aquela cena em silêncio. Algo apertou dentro dele. Não era exatamente inveja, mas também não era orgulho. Era deslocamento, como se ele estivesse vendo uma parte da vida do filho, da qual ele não fazia parte. Ele limpou a garganta, entrando no quarto. Lucas. A mudança foi imediata. O sorriso do menino desapareceu. Ele se levantou rapidamente.
Pai. Ana também se levantou. Boa noite, senhor. Eduardo olhou para os dois, depois para as cartas no chão. Isso é hora de brincar. Lucas baixou o olhar. A gente já ia parar. A gente... Eduardo repetiu. Frio. O silêncio caiu novamente. Pesado. Constrangedor. Ana respirou fundo. Eu já estava indo organizar o jantar. Eduardo assentiu, sem olhar diretamente para ela. Faça isso. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada. Lucas ficou parado, olhando para o chão. Eduardo passou a mão pelo cabelo, impaciente. Você tem aula amanhã cedo. Eu sei. Então vá dormir. Lucas assentiu em silêncio. Mas, antes de sair, ele murmurou boa noite. Pai. Eduardo não respondeu. Naquela noite, ele demorou mais do que o normal para dormir. Havia algo errado, algo fora do lugar. E, pela primeira vez, ele não conseguia ignorar. Os dias seguintes foram diferentes. Eduardo começou a observar mais atento, mais crítico. Cada risada, cada conversa, cada momento entre Ana e Lucas parecia incomodá-lo um pouco mais, até que aconteceu, numa manhã. Eduardo saiu cedo para uma reunião importante. Lucas estava bem, apenas um pouco quieto, como sempre. Mas, no meio da tarde, o telefone de Eduardo tocou. Número desconhecido. Ele atendeu, impaciente. Senhor Vasconcelos, aqui é do Hospital Santa Helena. Seu corpo gelou. O que aconteceu? Seu filho foi trazido para cá com febre alta e sintomas preocupantes. Quem o trouxe foi a cuidadora. Eduardo já estava de pé. Eu estou indo. Ele não ouviu o resto. Horas depois, ele entrou no hospital com passos rápidos, o rosto tenso. Encontrou Ana sentada no corredor, visivelmente preocupada. Assim que o viu, ela se levantou. Senhor, o que aconteceu? Ele cortou, seco. Ele começou a passar mal de repente. A febre subiu muito rápido. Eu tentei, e você decidiu trazê-lo sem me avisar. A pergunta veio como um golpe. Ana piscou, surpresa. Eu tentei ligar, mas o senhor não atendeu, e ele estava piorando. Eu não podia esperar. Você não podia esperar. Eduardo repetiu, a voz subindo. Algumas pessoas no corredor olharam. Quem você pensa que é para tomar esse tipo de decisão? Ana ficou em silêncio por um segundo. Eu só quis ajudar. Ajudar, ele riu, sem humor. Você ultrapassou todos os limites. O médico se aproximou naquele momento. Senhor Vasconcelos, seu filho está estável agora. Foi importante ter trazido ele rápido. Eduardo mal ouviu. Seus olhos estavam fixos em Ana. Isso não é da sua conta, ele disse, ignorando o médico. Você foi contratada para obedecer, não para decidir. Ana sentiu o peso de cada palavra, mas manteve a postura. Se eu não tivesse trazido, poderia ter sido pior. Silêncio. A frase pairou no ar. Pesada. Perigosa. Eduardo deu um passo à frente. Você está me enfrentando. Não, senhor. Eu só... Chega. A palavra cortou tudo. Fria. Final. Você está demitida. Ana ficou imóvel. Por um instante, parecia que não tinha entendido. Senhor, você ouviu? O olhar dele era duro, impenetrável. Pegue suas coisas e vá embora da minha casa hoje mesmo. Lucas apareceu na porta do quarto naquele momento. Fraco, mas consciente. Pai. Ele olhou para os dois. O que está acontecendo? Ana se virou imediatamente. Está tudo bem, Lucas. Mas ele percebeu. Não, não está. Ele caminhou lentamente até eles. Você vai embora. O silêncio respondeu por ela. Não, ele disse, a voz tremendo. Não, você não pode ir. Eduardo interveio. Lucas. Isso não é assunto seu. É sim, o menino respondeu, mais alto do que nunca tinha feito antes. Ela cuida de mim, ela chega. O grito ecoou pelo corredor.
Lucas ficou em silêncio, assustado. Ana sentiu os olhos arderem, mas se manteve firme. Ela se abaixou na frente de Lucas. Ei, olha para mim. Ele levantou o rosto, já com lágrimas. Você vai ficar bem. Não vai, ele sussurrou. Você vai embora. Ana engoliu em seco. Às vezes, a gente não decide tudo. Lucas balançou a cabeça. Eu não quero outra pessoa. Ela sorriu, triste. Então guarda tudo o que a gente viveu aqui. Tá bom. Ele a abraçou, forte, como se estivesse tentando impedir aquilo de acontecer. Eduardo virou o rosto, incomodado, mas não voltou atrás. Naquele mesmo dia, Ana saiu da casa, sem gritar, sem reclamar, sem olhar para trás. E a casa voltou a ser exatamente como era antes. Silenciosa, fria, vazia. Mas dessa vez, não era só Lucas que sentia isso. Eduardo também, mesmo que ainda não estivesse pronto para admitir. E ele não fazia ideia de que aquela decisão seria a pior de toda a sua vida. A casa voltou ao silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era mais pesado, mais vazio, mais difícil de ignorar. Lucas já não corria mais pelo corredor. Não havia risadas, nem histórias antes de dormir. Os brinquedos continuavam espalhados pelo quarto, mas pareciam esquecidos, como se tivessem perdido o sentido. Eduardo percebeu. Claro que percebeu, mas, como sempre, tentou ignorar. Contratou outra cuidadora em poucos dias, depois outra. Nenhuma ficava muito tempo. Ele não fala, disse uma delas, visivelmente desconfortável. Não responde, só fica olhando pela janela. Eduardo apenas assentiu. Continue fazendo seu trabalho. Mas ninguém conseguia, porque Lucas não queria mais ninguém. Ele comia pouco, dormia mal. E, quando alguém tentava conversar, ele simplesmente se fechava. Uma noite, Eduardo decidiu tentar. Parou na porta do quarto, como fazia tantas vezes. Mas dessa vez, entrou. Lucas estava sentado na cama, olhando para um caderno. Eduardo deu alguns passos. Hesitante. O que você está vendo? Lucas não respondeu de imediato. Depois virou o caderno, mostrando um desenho. Era simples, mas claro. Um homem, um menino e uma mulher, de mãos dadas. Eduardo franziu o senho. Quem é ela? Lucas olhou para o desenho por alguns segundos. Você sabe. A resposta veio baixa, mas direta. Eduardo respirou fundo. Ela não trabalha mais aqui. Eu sei. Então você precisa parar de pensar nisso. Lucas levantou os olhos. E, pela primeira vez, havia algo diferente ali. Não era tristeza, era decepção. Você nunca pensa em nada, só manda. A frase foi como um golpe seco. Eduardo ficou imóvel, sem resposta. Lucas fechou o caderno. Boa noite. E deitou. Virando para o outro lado, Eduardo ficou ali, parado, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. E, pela primeira vez, sentiu que estava perdendo algo que não podia comprar de volta. Mas já era tarde. Muito tarde. Alguns dias depois, o telefone tocou no meio da tarde. Eduardo estava em uma reunião importante, discutindo números, contratos, prazos. Senhor, desculpe interromper, disse a secretária, entrando na sala. É urgente. Ele franziu o senho. O que foi? É sobre o Lucas. O mundo pareceu parar. Eduardo atendeu o telefone com a mão levemente trêmula. Alô, do outro lado, uma voz apressada. Senhor Vasconcelos, seu filho sofreu um acidente. Ele foi atropelado a poucos quarteirões da sua casa. O ar sumiu dos pulmões dele. O quê? Ele já foi levado para o hospital. O estado é grave.
A cadeira atrás dele caiu quando ele se levantou. Ele não disse mais nada, não explicou, não avisou, apenas saiu. O caminho até o hospital foi um borrão. Buzinas, sinais, pessoas, nada existia. Apenas uma frase repetindo na cabeça: estado grave, estado grave, estado grave. Quando chegou, correu pelo corredor, empurrando a porta da emergência. Meu filho. Onde está meu filho? Uma enfermeira se aproximou. Senhor. Por favor, Lucas Vasconcelos. Onde ele está? Ele está na sala de cirurgia. Eduardo parou. Como se tivesse batido em uma parede invisível. Cirurgia. Ele perdeu muito sangue. As palavras ecoaram. Perdeu muito sangue. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando processar. Eu posso vê-lo. Ainda não. Ele recuou alguns passos, até encostar na parede. As pernas falharam. Ele deslizou lentamente até se sentar. A gravata estava apertando, a respiração irregular, a mente vazia. Pela primeira vez em muitos anos, Eduardo estava completamente impotente, sem controle, sem respostas, sem nada. Os minutos se arrastavam como horas. Cada vez que a porta da sala de cirurgia abria, ele levantava a cabeça, esperando, implorando por alguma notícia. Mas nada. Até que, em meio ao caos, uma lembrança começou a surgir. Um detalhe. Algo que ele não tinha prestado atenção no início. A voz no telefone tinha dito. Ele foi socorrido rapidamente. Socorrido. Por quem Eduardo franziu o senho, tentando lembrar. Mas sua mente estava confusa. Tudo tinha acontecido rápido demais. Ele fechou os olhos por um instante e, sem perceber, um nome veio à tona. Ana. Ele abriu os olhos imediatamente. Não fazia sentido. Ela não estava mais lá. Ela tinha ido embora. Ele mesmo tinha feito isso. Então, por que aquela sensação não ia embora? Por que parecia que aquela história ainda não tinha terminado? Ele passou a mão pelo rosto, tentando afastar o pensamento, mas não conseguiu, porque, no fundo, algo dentro dele já sabia. Sabia que havia mais naquela história, muito mais. E que, quando a verdade aparecesse, nada seria como antes. O tempo dentro daquele hospital parecia cruel, cada segundo arrastado, cada som de máquina, cada porta que se abria, fazia o coração de Eduardo disparar, como se fosse sair do peito. Ele já não olhava mais para o relógio, já não pensava em reuniões, nem em dinheiro. Só existia uma coisa na mente dele, Lucas. Nada mais. Foi quando, finalmente, a porta da sala de cirurgia se abriu. Eduardo se levantou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Doutor, o médico retirou a máscara lentamente. O rosto estava cansado, sério, mas não desesperado. Conseguimos estabilizar ele. Eduardo soltou o ar como se estivesse se afogando há horas. Ele vai ficar bem. O médico hesitou por um segundo. Ainda é cedo para afirmar com certeza. Ele perdeu muito sangue. Se tivesse demorado mais alguns minutos, ele não terminou a frase. Não precisava. Eduardo fechou os olhos por um instante, sentindo as pernas enfraquecerem. Mas o médico continuou. Houve algo que fez toda a diferença. Eduardo abriu os olhos novamente. O quê? O médico olhou para ele com mais firmeza agora. A pessoa que encontrou seu filho. Silêncio. Eduardo franziu levemente o senho. Encontrou. Seu filho não foi socorrido por acaso. Ele estava desacordado, sangrando, na rua. Se ninguém tivesse agido rápido, ele não teria chegado aqui com vida. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Quem foi? A pergunta saiu quase como um sussurro. O médico respirou fundo. Foi uma mulher. Ela fez os primeiros socorros ali mesmo, na calçada.
conseguiu estancar parte do sangramento e chamou a ambulância. Eduardo sentiu o coração bater mais forte, mais rápido, mais alto, como se já soubesse a resposta, antes mesmo de ouvir. E tem mais, o médico continuou. O tipo sanguíneo do seu filho é raro. Nós não tínhamos estoque suficiente no banco de sangue naquele momento. Eduardo ficou completamente imóvel. Então, ela se ofereceu. Silêncio absoluto. Ela doou sangue para ele. O mundo pareceu girar devagar. Muito devagar. Ela ficou aqui o tempo todo. Mesmo depois da transfusão, mesmo exausta, ela não saiu. Eduardo não piscava. Não respirava direito. Onde ela está? O médico olhou para o corredor, indicando com a cabeça. Ali. Eduardo virou lentamente. E então, ele a viu. Ana, sentada em uma cadeira simples, afastada da movimentação principal, o corpo levemente curvado, como se o cansaço finalmente tivesse vencido. O braço com um curativo visível, o rosto pálido, mas tranquilo. Ela não estava esperando reconhecimento, não estava esperando agradecimento. Ela apenas ficou, como se aquilo fosse o mínimo. Eduardo deu um passo, depois outro. Cada movimento parecia mais pesado do que o anterior. A mente dele estava em conflito. As palavras que ele disse, o jeito que ele a expulsou, a forma como ele a fez sentir pequena. E agora, ela estava ali, tendo feito exatamente o oposto. Quando ele se aproximou, Ana levantou o olhar. Os olhos deles se encontraram. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. O som do hospital voltou, distante. Eduardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Nunca tinha sido difícil para ele falar. Mas agora, a voz falhou. Ele engoliu em seco. Eu não sabia. Ana o observava em silêncio, sem acusação, sem orgulho, apenas ouvindo. Disseram que você encontrou ele. Ela assentiu levemente. Eu estava passando pela rua. Vi o movimento, as pessoas em volta. E quando me aproximei, ela parou por um instante. Respirou fundo. Era o Lucas. O nome saiu com cuidado, com carinho. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Eu não pensei duas vezes, ela continuou. Só fiz o que precisava ser feito. Simples, direto, como se não fosse nada demais. Mas era tudo. Eduardo passou a mão pelo rosto. E o sangue. Ana olhou para o curativo no braço. Era compatível. Mais uma vez. Simples. Como se doar parte de si mesma fosse algo comum. Eduardo riu baixo. Mas não havia humor. Eu passei a vida achando que tinha controle de tudo. Ele balançou a cabeça. E no final, quem salvou meu filho foi a pessoa que eu tratei como se não valesse nada. O silêncio voltou. Mas dessa vez, diferente. Mais pesado. Mais verdadeiro. Ana desviou o olhar por um momento. Eu não fiz isso pelo Senhor. A frase foi calma, mas firme. Eduardo assentiu lentamente. Eu sei. E ele realmente sabia. Porque, naquele momento, tudo estava claro. Ela fez por Lucas. Não por ele. Nunca por ele. Eduardo respirou fundo. Eu não tenho como. Ele parou. Não existia frase suficiente. Não existia dinheiro suficiente. Não existia nada que compensasse. Ana voltou a olhar para ele. Ele vai ficar bem. A voz dela era suave, mas segura, como se fosse a única coisa que importava. Eduardo assentiu, mas dessa vez, com algo diferente no olhar. Não era mais o homem frio, nem o homem arrogante. Era um pai, um homem quebrado. E, pela primeira vez, consciente do próprio erro, ele olhou para ela mais uma vez. De verdade. Sem superioridade.
sem julgamento, e percebeu algo que nunca tinha visto antes. Ela nunca foi pequena. Ele é que nunca soube enxergar. O silêncio se estendeu, mas dessa vez não era vazio. Era o início de algo difícil, doloroso, mas necessário, porque a verdade finalmente tinha vindo à tona, e nada jamais voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, o hospital já parecia outro lugar. A tensão ainda existia, claro. Lucas continuava em observação. Os médicos ainda falavam com cautela, e cada resultado precisava ser acompanhado de perto. Mas o pior tinha passado. O risco imediato já não rondava a cama do menino como na noite anterior. E só isso já parecia um milagre. Eduardo estava sentado do lado de fora do quarto, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Ele não tinha ido embora, não tinha atendido ligações, não tinha voltado ao escritório, não tinha olhado uma única vez para os relatórios que se acumulavam no celular. Pela primeira vez em muitos anos, tudo o que parecia urgente deixou de ser. Quando o médico saiu do quarto, Eduardo se levantou imediatamente. Posso vê-lo? Pode, mas por pouco tempo. Ele ainda está fraco. Eduardo assentiu e entrou devagar. Lucas estava pálido, com o braço ligado ao soro, os olhos ainda pesados, mas abertos. Quando viu o pai, não sorriu. Também não virou o rosto. Apenas ficou olhando, em silêncio. Eduardo se aproximou da cama como quem pisa num terreno desconhecido. Oi, filho. Lucas piscou devagar. Oi. A palavra saiu baixa, rouca. Eduardo puxou a cadeira e se sentou ao lado da cama. Por alguns segundos, não soube o que fazer com as mãos, com os olhos, com a própria voz. Eu fiquei aqui, disse, sem jeito. A noite toda, Lucas o observou, ainda quieto. Eu sei. Eduardo respirou fundo. O médico me explicou o que aconteceu. Lucas fechou os olhos por um instante, como se também estivesse cansado demais para voltar àquele momento. Eu só queria sair um pouco, murmurou. A outra moça estava no telefone. Eu saí pelo portão lateral. Depois eu fui atravessar. A voz falhou. Eduardo sentiu o peito apertar. Não precisa falar agora. Lucas ficou em silêncio. Depois olhou para o pai outra vez. Foi a Ana que me achou. Não foi. Eduardo demorou um segundo para responder. Foi. O menino engoliu em seco. Eu sabia que ela ia me ajudar. A frase foi tão simples e tão dolorosa que Eduardo precisou baixar o olhar por um momento. Lucas não disse aquilo para machucar. Disse porque, para ele, era uma verdade natural, uma certeza, e talvez fosse isso que doía mais. Eduardo passou a mão no rosto e respirou fundo. Lucas, eu preciso te pedir uma coisa. O menino continuou olhando para ele. Me escuta até o fim, tá? Lucas assentiu de leve. Eduardo ficou alguns segundos em silêncio, procurando uma coragem que nunca precisou ter em reunião nenhuma, em contrato nenhum, em negociação nenhuma. Era muito mais fácil mandar, pagar, decidir. Muito mais fácil do que dizer o que precisava ser dito agora. Eu errei com você. Lucas piscou, surpreso. Errei muitas vezes. Mais do que deveria. Mais do que você merecia. O menino não falou nada. Eduardo continuou. Agora com a voz mais baixa. Eu achei que te dar tudo era suficiente. Achei que colocar você numa casa boa, numa escola boa, com tudo do melhor, era cuidar. Mas eu não estava aqui de verdade. E quando alguém te deu o que eu devia ter dado, eu afastei essa pessoa por orgulho, por arrogância, por ego. Lucas apertou levemente o lençol com os dedos. Você vai mandar ela embora de novo? A pergunta entrou direto no peito de Eduardo. Não respondeu imediatamente. Não vou. Lucas o encarou por mais alguns segundos, como se estivesse tentando medir se aquela promessa era real. Você promete? Eduardo sentiu um nó na garganta. Era a mesma palavra que ele ouvira da boca de Ana na noite em que ela lia histórias para o menino. Você promete? Naquele momento,
Ele entendeu o peso dessa pergunta. Prometo, respondeu. Mas dessa vez, eu vou cumprir. Lucas fechou os olhos por um instante, como quem finalmente solta um pouco do medo que carregava. E então perguntou, quase num sussurro, ela tá aqui? Eduardo assentiu. Tá, eu quero ver ela. Eduardo se levantou. Eu vou chamá-la. No corredor, Ana estava perto da janela, olhando a cidade lá fora. O sol da manhã batia de lado no rosto dela, revelando o cansaço da noite mal dormida, mas também uma serenidade que Eduardo não sabia nomear. Ele se aproximou devagar. Lucas quer te ver. Ana virou o rosto na direção dele. Houve um breve silêncio. Eu não quero atrapalhar. Você não atrapalha, respondeu ele, sem hesitar dessa vez. Nunca atrapalhou. Ela sustentou o olhar dele por um segundo, como se quisesse ter certeza de que ele entendia o que estava dizendo. Depois assentiu e caminhou em direção ao quarto. Quando Ana entrou, Lucas abriu os olhos e, pela primeira vez desde que acordara, um brilho verdadeiro apareceu em seu rosto. Ana, ela se aproximou da cama rapidamente. Oi, meu amor, como você está? Lucas ergueu um pouco a mão e ela segurou com cuidado. Melhor agora. Ana sorriu e os olhos se encheram d'água no mesmo instante. Você me deu um susto enorme. Desculpa, não me peça desculpa por estar vivo, ela respondeu, tentando brincar, ainda com a voz embargada. Lucas apertou a mão dela. Eu sabia que você vinha. Eduardo, parado a poucos passos dali, ouviu aquilo em silêncio. Ana se abaixou um pouco. Claro que eu vinha. Eu sempre viria. O menino ficou olhando para ela, como se ainda tivesse medo de que aquilo acabasse de novo. Você vai embora. Ana respirou fundo, sem responder imediatamente. Dessa vez, foi Eduardo quem falou. Não, Lucas. Os dois olharam para ele. Eduardo deu mais um passo à frente. Eu queria falar uma coisa, na frente dos dois. Ana se levantou devagar. O quarto ficou em silêncio. Ele passou a mão pela nuca, nervoso como nunca estava. Ana, eu passei a vida acreditando que valor e posição eram a mesma coisa. Achei que podia medir as pessoas pelo que elas tinham, pela roupa que usavam, pelo lugar que ocupavam. E com isso, eu me tornei um homem cego. Ana não desviou o olhar. Eu humilhei você. Falei coisas que nenhum ser humano merecia ouvir. E mesmo assim, quando meu filho precisou, foi você quem correu até ele. Foi você quem segurou a vida dele com as próprias mãos. A voz dele falhou por um instante, mas ele continuou. Eu não tenho palavras que apaguem o que fiz. E sei que um pedido de desculpas não conserta tudo. Mas ainda assim, eu preciso pedir. Ele baixou a cabeça, não de forma teatral, não por orgulho ferido, mas porque, pela primeira vez, não havia outra forma honesta de ficar diante dela. Me perdoa. O quarto ficou absolutamente imóvel. Ana respirou fundo. Os olhos dela também brilhavam agora, mas seu rosto permanecia sereno. Eu não guardei ódio do Senhor. Eduardo, a forma como ela disse o nome dele, sem Senhor antes, já mostrava que algo tinha mudado. Mas o que aconteceu doeu. Não por mim apenas. Pelo Lucas também. Eduardo assentiu, absorvendo aquilo sem se defender. Eu sei. Ela continuou. Criança sente quando é deixada de lado, mesmo quando tem tudo. Às vezes, principalmente quando tem tudo, menos presença. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Doía ouvir, mas ele sabia que precisava. Eu sei, repetiu, agora mais baixo. Ana olhou para Lucas antes de voltar os olhos para ele. Se o Senhor quer mesmo mudar, não prometa para mim, prometa para ele. Eduardo virou-se para o filho. Lucas o observava em silêncio, atento a cada palavra. Eduardo se aproximou da cama e segurou com cuidado a mão livre do menino. Eu prometo que isso acaba aqui. Prometo que não vou mais viver como se o trabalho fosse mais importante do que você. Prometo que vou aprender a estar presente, mesmo errando. Mesmo sem saber tudo, eu vou estar. De verdade. Lucas olhou para as mãos deles.
depois para o rosto do pai. Você jura? Juro. O menino demorou 2 segundos. E então assentiu de leve. Não era um perdão completo. Não ainda. Mas era um começo. E, às vezes, começo já é tudo. Nas semanas seguintes, a recuperação de Lucas foi lenta, mas boa. Ele voltou para casa ainda mais sensível, precisando de acompanhamento, repouso e atenção constante. Só que, quando voltou, a casa já não era a mesma. Eduardo fez mudanças que jamais imaginaria fazer. Cancelou viagens, reorganizou a agenda, deixou de comparecer a eventos que antes considerava indispensáveis. Passou a tomar café da manhã em casa, a levar Lucas à fisioterapia, a sentar do lado dele à noite, mesmo sem saber exatamente como conversar no início. No começo, era estranho para os dois. E aí, como foi o livro? Eduardo perguntou uma vez. Sentado na beirada da cama, Lucas olhou para ele, desconfiado. Qual deles? O que você estava lendo? Eu estava lendo 2. Eduardo deu um sorriso sem jeito. Então, eu preciso começar a prestar mais atenção. Lucas olhou para ele por um segundo e soltou um meio sorriso. Pequeno, mas real. Foi assim, devagar, sem milagre instantâneo, sem transformação exagerada, que as coisas começaram a mudar. Eduardo também tomou outra decisão importante. Chamou Ana para conversar. Desta vez na varanda da casa, num fim de tarde silencioso, sem tensão, sem distância forçada. Havia café servido entre os dois. Não por formalidade, mas porque ele queria, pela primeira vez, dividir o mesmo espaço com ela sem colocá-la abaixo dele. Eu queria fazer um convite, disse ele. Ana o observou com calma. Eu imaginei. Ele soltou um breve sorriso, quase constrangido. Lucas quer você por perto. E eu também reconheço que ele se sente seguro com você. Mas eu não quero repetir o mesmo erro. Não quero que você volte como alguém que só recebe ordens. Ana ficou em silêncio, esperando. Se você aceitar voltar, vai ser em outras condições. Registro formal, salário digno, horário respeitado, autonomia dentro do que diz respeito aos cuidados dele. E, acima de tudo, respeito. O respeito que eu devia ter tido desde o primeiro dia. Ana abaixou os olhos para a xícara por um instante. O senhor está me oferecendo trabalho? Ou tentando aliviar a culpa? A pergunta foi direta. Justa. Eduardo não fugiu. Os dois, talvez. Mas eu sei que culpa não compra perdão, nem apaga o passado. O que eu posso fazer é agir diferente daqui para frente. Ana ficou alguns segundos sem responder. Então disse, eu volto pelo Lucas, porque ele precisa de estabilidade. E porque eu também gosto dele como se fosse da minha família. Mas eu volto com uma condição. Qual? O senhor participa. Não me entrega a parte difícil e volta para o escritório. Não some quando ficar desconfortável. Não deixa o menino criar esperança à toa. Eduardo assentiu sem hesitar. Combinado. Ana estendeu a mão. Então combinado. Ele olhou para a mão dela por um segundo e apertou, sem superioridade, sem formalidade vazia, apenas como dois adultos tentando reconstruir algo que tinha sido quebrado. Os meses passaram. Lucas foi voltando a sorrir de verdade. Os desenhos reapareceram. As noites deixaram de ser tão silenciosas. Às vezes, os três jantavam juntos. No começo, havia pausas longas. Depois, pequenas conversas. Mais tarde, até risadas. Numa tarde de domingo, Lucas estava sentado no chão da sala, cercado por lápis de cor. Ana organizava alguns livros na estante. E Eduardo, ainda de camisa social, mas sem gravata, finalmente longe do celular, observava em silêncio. Terminei, disse Lucas, levantando uma folha. Ana se aproximou primeiro. Deixa eu ver. O desenho mostrava 3 pessoas em frente à casa. Um homem, um menino, uma mulher, mas dessa vez havia mais detalhes.
sol no canto da folha, árvores, janelas abertas, e os três estavam sorrindo. Eduardo sentiu um aperto no peito. Quem são? Perguntou. Embora soubesse, Lucas respondeu com a naturalidade de quem já não precisava esconder o que sentia. Minha família. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi bonito. Ana passou a mão no cabelo do menino. Eduardo se aproximou um pouco mais. Posso guardar esse desenho? Lucas pensou por um segundo. Pode, mas não no escritório. Eduardo sorriu. Onde então? No seu quarto, para você ver todo dia. Tá bom. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo passou pelo corredor e viu Ana recolhendo uma manta do sofá. Obrigado, disse ele. Encostado à parede, ela ergueu os olhos. Pelo quê? Por não ter desistido dele. Mesmo quando eu dei todos os motivos do mundo, Ana segurou a manta junto ao corpo e respondeu com honestidade. Criança não pode pagar pelo erro dos adultos. Eduardo assentiu devagar. Nem os adultos precisam continuar errando para sempre. Eu acho. Ela o observou por um breve instante e, pela primeira vez, sorriu para ele sem peso, sem cautela, sem dor misturada. Não, não precisam. Não virou romance repentino. Não seria lógico, nem verdadeiro. O que nasceu ali foi outra coisa, mais sólida e mais rara: respeito, confiança reconstruída aos poucos. Uma amizade improvável entre duas pessoas de mundos muito diferentes, unidas pelo amor ao mesmo menino e por uma verdade que mudou ambos para sempre. Eduardo continuou sendo um homem forte, exigente, determinado, mas não era mais frio da mesma forma. Aprendeu a perguntar como Lucas estava antes de falar do próprio dia. Aprendeu a escutar. Aprendeu a entrar no quarto do filho sem se sentir estrangeiro ali dentro. E, acima de tudo, aprendeu que presença não se delega. Ana também mudou. Já não andava pela casa com passos contidos, como quem teme ocupar espaço demais. Ela ria mais, falava com mais segurança. Não porque a casa tivesse mudado sozinha, mas porque, enfim, ela não estava mais sendo tratada como invisível. Num jantar simples, meses depois do acidente, Lucas olhou para os dois e perguntou: vocês lembram do dia em que eu quase morri? Ana e Eduardo trocaram um olhar rápido. Lembramos, disse Ana, com cuidado. Lucas mexeu no arroz com o garfo antes de continuar. Eu lembro pouco, mas lembro de uma coisa. O que? Perguntou Eduardo. O menino ergueu os olhos. Eu lembro de ouvir a voz da Ana e de pensar que eu ainda ia voltar para casa. Ana levou a mão à boca. Emocionada, Eduardo baixou os olhos por um instante, tentando conter o próprio sentimento. Lucas então completou, com a simplicidade que só uma criança consegue ter. Acho que a gente só volta para casa de verdade quando tem alguém esperando pela gente. Eduardo olhou para o filho, depois para Ana, e entendeu, de uma vez por todas, o que nunca havia compreendido no tempo em que só enxergava cifras, posição e aparência. Casa não era mármore, não era vidro, não era luxo. Casa era vínculo, era cuidado, era ter por quem voltar. E foi ali, naquele momento simples, em volta de uma mesa sem qualquer grandiosidade, que ele percebeu que o maior patrimônio que já teve na vida não estava em nenhum contrato que assinou. Estava ali, na segunda chance que recebeu como pai, na mulher que ele um dia desprezou e que, ainda assim, escolheu salvar o que ele tinha de mais precioso, e no filho que, apesar de tudo, ainda abriu espaço no coração para acreditar nele outra vez. Anos depois, quem visse Eduardo com Lucas no parque, tentando empinar pipa sem muito talento, ou sentado na plateia de uma apresentação escolar, jamais imaginaria o homem que ele foi um dia. E quem visse Ana entrando pela porta da frente, sendo recebida com abraço e café fresco, entenderia sem dificuldade que certas pessoas não entram na nossa vida para servir, entram para transformar. Porque, no fim das contas, foi isso que aconteceu. O milionário que um dia desprezou uma empregada descobriu tarde, mas não tarde demais, que dignidade não veste uniforme,
que amor não tem classe social e que, às vezes, a pessoa que o orgulho manda afastar é justamente a que Deus coloca no caminho para salvar uma família inteira. E naquela casa, que um dia foi tão fria, voltou a haver risos, conversa, passos correndo pelo corredor e luz acesa até mais tarde, por causa de histórias lidas antes de dormir. Dessa vez, porém, não era mais só Ana quem lia. Muitas noites, era Eduardo quem sentava ao lado da cama e começava, meio desajeitado: então, de onde paramos ontem? E Lucas, já com o cobertor até o peito, sorria e respondia: do começo certo, pai. Agora a gente tá no começo certo. E estava mesmo.